Senhoras e senhores, não só também de draft que se vive este canal, tá? Eu vou falar agora de jogadores não draftados que mereciam muito as atenções da NBA e mereciam ser draftados, que eu não entendi o porquê que esses jogadores não entraram na lista do draft, até porque alguns deles têm um desempenho até acima de alguns jogadores que foram listados entre os 58 escolhidos na noite do draft, beleza? Vou te apresentar 5 nomes aqui que vão ser muito interessantes, que a gente pode ver nos próximos anos, sendo considerados tipo os jogadores não draftados do Miami Heat, aqueles, nossa, da onde que saíram esses caras? Simplesmente eles não ganharam os holofotes que mereciam e agora eles estão querendo mostrar o porquê são muito efetivos também dentro da quadra de basquete, beleza? Então antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui embaixo se esse assunto te interessa e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo como esse, e deixa o like aqui embaixo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas venham se juntar à nossa humilde comunidade de amantes do basquetebol da NBA, beleza? Agora sem mais enrolação, bora começar. Pelo primeiro nome que eu venho trazer aqui para vocês é o Adama Sanogo. Esse é um dos caras mais interessantes na minha opinião, porque ele ficou de fora da lista do draft, ele foi um não draftado, mas ele é um cara extremamente competente e campeão. O nome desse rapaz ainda vai ser ouvido muito por vocês, digo eu, porque ele fez parte do UConn Ruskies, o time que foi campeão da NCAA desse ano agora, que passou, e ele foi dominante, ele foi tipo assim, o âncora, ele foi o center principal da equipe na hora da corrida pro título. E se você pensa que esse cara é apenas um big, grande, que é bom jogador dentro do garrafão, pelo contrário, ele é um cara muito completo, que ele tem boas skills de dentro do perímetro ali perto do mid-range, consegue fazer gancho, arremesso na meia distância, muito forte, tem um poder atlético assim impressionante, ele é muito forte mesmo, e ele ainda por cima tem uma boa capacidade de pegar rebotes. Ele nesse time da faculdade dele, dos Huskies, ele ficou com uma média de 17 pontos e 8 rebotes nessa corrida pro título. Então ele pontua muito bem e é uma presença importante na hora de pegar o rebote para ajudar o time nas segundas chances. E ele não só também joga com a bola na mão ali, tipo dentro do garrafão, mas ele também é muito bom no pick and pop. Ele ficou com as médias de 37 incríveis, 37% de aproveitamento de 3, mais alta do que a maioria dos armadores que estão listados na lista do draft do primeiro e do segundo round, isso eu posso te garantir. Além de 61% de aproveitamento nos arremessos de quadras totais, porque ele tem um bom aproveitamento dentro do garrafão. Então um cara muito dominante também, velho. Um nome interessantíssimo que eu não sei como é que ficou de fora. O cara campeão, grande, forte, bom finalizador e ainda tem um arremessinho no pick and pop muito bom. O motivo assim, vamos falar assim, ele não tem nenhuma fraqueza, ele foi injustiçado de ficar de fora. Não, ele tem uma fraqueza que é justamente o atleticismo dele é mais com questão à força. Ele não é rápido. Então, por conta dele ser mais lento e defensivamente ele não ser aquele cara muito presente em todas as posses na hora da troca, um cara de trocas rápidas, ele acabou sendo deixado um pouco de lado porque a defesa dele, por ele ser lento, acaba prejudicando um pouco a sua classificação no draft. Mas só que ele é um nome muito interessante e ele é muito comparado com um cara que já tá há 6 anos na liga, que é o Thomas Bryant, e ele tem as características bem parecidas com as do Thomas Bryant. Inclusive eu vejo um futuro muito bom para esse jogador e para as equipes que precisam de um center, né, de um jogador de dentro do garrafão. E o Adama Sanogo conseguiu um contrato two-way com o Chicago Bulls, ou seja, a gente pode ver ele pintando na telinha aí, jogando pelas cores vermelha e branca em breve, já que o contrato two-way permite que um cara jogue pelo time da D-League e pelo time principal se a equipe precisar dele. Então pode ficar animado aí, torcedor do Chicago, que ele pode pintar no roster da equipe. O próximo que a gente veio falar a respeito é o Drew Timme. Ele é um jogador center, aquele center raizão, aquele center mais clássico assim da NBA, e foi um dos melhores jogadores também desse ano passado do college norte-americano, da universidade. E qual foi o motivo dele ter ficado de fora? Ele ter se inscrito pro draft, mas ficou de fora da seleção dos 58 melhores jogadores convocados pelo draft. Pelo simples fato dele ser um cara que está com 4 anos já, ele já tá mais velho do que a maioria dos jogadores, incluindo que fazem parte desses veteranos assim, draftados, que eu me lembro só teve um, que foi o Ramesheimer Jr., que é o JJJ do Miami Heat. De restante era tudo jogadores mais jovens, né, no primeiro, segundo ou terceiro ano de faculdade. Nenhum deles já tinham passado pelos 4 anos. Mas o nosso queridíssimo Drew Timme, ele é tipo o clássico pivôzão de dentro do garrafão. Eu vejo ele como um futuro Sabonis assim da vida, sabe? Ele é um cara grande, que tem skills ali de jogar um drop step, ele tem um footwork, né, aquele trabalho de pés muito sólido de dentro do garrafão, joga muito bem com as duas mãos dos dois lados da quadra, tem um mid-range até que consistente, só que outro defeito dele é que ele não tem 3 pontos, ele não arremessa pra 3, ele não é um cara que tem essa skill desenvolvida pra 3 pontos. Mas temos outros casos aí, né, no draft mesmo, de jogadores que são pivô centers ou até PFs mesmo, que não tem muito características de 3 pontos, né? Então é algo que pode se trabalhar. Esse jogador, ele teve uma média na última season dele de 21 pontos por jogo, com 62% de aproveitamento. Ele é o classicão dos pivô, que joga muito bem dentro do garrafão, consegue segundas chances e tem um jogo de pés incrível. Se você vê esse cara treinando, ele é incrível jogando com as duas mãos perto do aro, ele é muito bom. Então é outro nome que a gente pode ver aí muito
sólido vindo dos próximos anos pelo Milwaukee Bucks, que ofereceu um contrato também two-way para jogar pela equipe da D-League, e ele pode vir até a ser chamado para jogar no time principal com o grego Giannis Antetokounmpo. E ele pode ser um cara muito interessante para o Milwaukee Bucks, porque além dele ser um excelente pivô de dentro do garrafão, ele também consegue contestar arremessos do perímetro muito bem. Ele é um pouco mais esquilado, digamos assim, ele é um pouco mais versátil do que o Adama Sanogo que a gente citou anteriormente. Então é um nome muito interessante pro torcedor do Bucks. Mano, o próximo nome aqui é um dos caras que eu fiquei incrédulo dele não estar nessa lista. O nome dele é Oscar Tshiebwe, eu acho que eu falei certo o nome dele, e ele simplesmente é uma máquina de rebotes. Eu não sei como esse cara não foi draftado por nenhum time. E outra coisa que é de assustar, a força física desse jogador. Ele é, tipo, com certeza mais bem preparado fisicamente do que qualquer outro jogador que foi draftado. Ele é muito forte. E qual que é a principal característica dele? Ele é reboteiro. Esse cara, o Golden State Warriors, poderia ter draftado no lugar do Jackson Davis, mas escolheu o Jackson Davis. Eu acho que esse moleque, o Oscar Tshiebwe, o nome dele é estranho mesmo, ele é incrível e seria talvez uma máquina de segundas chances para os bons arremessadores que o Golden State Warriors tem. Ele liderou a NCAA em rebotes nos 2 últimos anos, no ano passado, na verdade, né, no 2022. Ele teve uma média de 15 rebotes por jogo e nessa temporada que passou, ele teve uma média de 14 rebotes por jogo. E o mais incrível dele é o atleticismo, porque ele é alto e tem mais de 2,20 metros de envergadura e ainda por cima tá desenvolvendo um bom arremesso. Ele não é dos melhores arremessadores, ele não tem aquele 3-point shot consistente, mas ele arremessa muito bem do mid-range, ele arremessa muito bem ali de floaters, ele faz gancho, ele joga muito bem no garrafão. E um cara, já pensou um cara que tem média de 15 rebotes por jogo vindo do banco, no lugar de um Kevin Looney da vida, que já pega 15 rebotes de jogo por jogo praticamente? O Golden State estaria rodeado de segundas chances, além de um excelente jogador de pick and roll, muito atlético. O cara parece um tanque de guerra de tão forte. Talvez teria sido a melhor escolha aos meus olhos para o Golden State Warriors. Dito isso, ele é um cara que consegue oferecer uma pressão defensiva muito boa, porque além dele ser grande e ser muito esquilado fisicamente, muito atlético, além de pegar muitos rebotes defensivos, ele também consegue marcar perímetro, consegue marcar praticamente qualquer outra posição, porque ele ainda é um cara rápido. Aí na parte do ataque, a principal característica dele é jogar dentro do garrafão, arremessinhos ali de mid-range que ele tá desenvolvendo melhor, dá pra ver que nessa off-season ele tá trabalhando muito no arremesso dele e, pô, dentro do garrafão, um cara esquilado desse, forte desse, que pega tantos rebotes quanto ele, cara, é o sonho de toda a equipe ter um cara que se desenvolva bem dentro da franquia desse jeito. E ele também não está sozinho nessa percepção, já que o Indiana Pacers já ofereceu um contrato two-way pra ele representar a equipe da D-League e pra ser chamado, caso precise, pra integrar o time de Tyrese Haliburton. Esse cara, eu acho que dos 3 que eu citei até agora, é o que mais vai se destacar em pouco tempo na NBA com o time do Indiana, porque o time do Indiana Pacers é carente de jogadores de reforços de peso, né? E um cara como esse, barato e muito reboteiro, faz com que as outras estrelas do Indiana Pacers se sintam muito mais confiantes na hora de arremessar, como o Miles Turner, o Buddy Hield ou até mesmo o Tyrese Haliburton, ficar muito mais tranquilo de arremessar, sabendo que vai ter um cara desse porte, forte desse jeito pra disputar rebote lá dentro do garrafão, né? O próximo e quarto jogador dessa lista que eu venho falar com vocês é o Terquavion Smith. Ele é um jogador que estava sendo cogitado para ser primeiro round, caiu para segundo round para um não draftado. É um pouco complicada essa situação, porque ninguém esperava que o Terquavion Smith não fosse draftado. Ele é um jogador muito bom, um cara que tem um mid-range e uma criação de espaço para arremesso e infiltração excelentes. Para vocês terem uma ideia, nessa última temporada, ele foi o líder de pontuações do time da Carolina do Norte, da Faculdade da Carolina do Norte, uma média de 18 pontos por partida. Só que algumas coisas acabam meio que caindo assim a nota dele, né, no overall dele do draft. Ele no ataque é super produtivo, ele tem skills de armador, ele consegue criar a jogada muito bem. Não é, tipo assim, um playmaker de fato, mas ele consegue passar a bola legal, consegue criar o próprio espaço para poder arremessar, tem uma boa infiltração, tem um arremesso ok, um arremesso bom. Só que o que peca nele, justamente, é a seleção de arremessos dele. Ele tem uma seleção de arremesso um pouco ruim, ele toma algumas decisões um pouco precipitadas, aquele cara que a bola formiga na mão, tá ligado? E ele fica meio que empolgado demais para finalizar logo. Enfim, ele é um cara que precisa trabalhar um pouco mais o tempo de bola, saber trabalhar um pouco mais o ataque sem ter muita pressa para finalizar, para que as equipes tenham um pouco mais de confiança de colocar a bola na mão dele. Mas ele facilmente é visto como um sexto homem de uma equipe, ele consegue entrar numa rotação tranquilamente, como um cara que vai ajudar na armação a carregar a bola e também um cara que consegue pontuar muito bem na hora de descansar alguma peça principal do time. Ele, longe disso, vai entrar na NBA como se fosse um cara, tá ligado, primordial pra uma equipe, uma peça-chave. Tá longe disso, mas ele entra como um jogador de rotação muito bom, até porque 18 pontos na NCAA não é a mesma coisa de fazer 18 pontos na NBA, né? É muito mais complicado. Mas esse cara dava pra ser trabalhado muito bem nele. Então eu vejo um futuro muito bacana nele e, tipo assim, assistindo ao combine dele, ele jogou super bem o combine. Pra quem não tá ligado, o combine é aqueles encontros onde chamam os jogadores que estão prospectos para o draft pra jogarem um contra o outro, dividem as equipes
equipes e é formado equipes para poder jogar uma contra outra, para testar os jogadores em diferentes formatos, testar os físicos, testar os mismatches contra outros jogadores maiores, mais esquilados e tudo mais. Então, enfim, resumidamente é o jogo que tem entre os jogadores que estão listados para o draft para eles terem uma noção e os olheiros dos times verem os melhores prospectos. Ele se destacou muito, jogou muito bem e ele foi muito comparado com um cara que já foi draftado há pouco tempo atrás, que é o Bones Hyland. Assim, ele é alto, é um pouco magro, mas só que esguio, atlético, rápido e tem mais ou menos as mesmas características do Bones Hyland, que hoje é reserva do Los Angeles Clippers. Então pode ser que a gente venha a ver ele aí nas próximas temporadas integrando alguma equipe da NBA, porque neste exato momento ele assinou um contrato two-way com o 76ers. O 76ers recrutou ele pra jogar de league e ele pode pintar aí nos próximos dias pra jogar pelo 76ers, quem sabe ser companheiro do Joel Embiid. E o último dessa lista é o Ricky Council IV. Ele é um jogador que veio da faculdade de Arkansas, participou do Draft Combine e, por incrível que pareça, essa faculdade de Arkansas teve 2 jogadores draftados nesse draft, um de primeiro round, o Anthony Black, e um de segundo round, que foi o Nick Smith Jr. Agora, este rapaz, o Ricky Council IV, ele foi o líder de pontuação jogando na mesma faculdade que esses 2 últimos que eu falei. Talvez ele não tenha recebido tanto prestígio assim quanto deveria, e ele passou por muitas escolhas. Eu vejo que ele poderia se encaixar com alguns times que deixaram ele passar. E quais são as grandes características do Ricky, mano? Esse jogador, ele é um wing, ou seja, ele é um cara que joga ali como ala, mas só que o grande diferencial dele é a força. Ele é um cara que consegue jogar muito bem, mesmo ele não sendo um pivô de ofício, no pick and roll, ele consegue fazer essa função de pick and roll, além dele agredir muito bem ao aro, conseguir pegar a ponte aérea com muita facilidade, um cara muito atlético na defesa, que consegue marcar múltiplas vezes de jogadores mais baixos até jogadores mais altos que ele, por ele ser mais atlético, bem forte, bem atlético. Parece que essa classe de draft, alguns jogadores, por mais que eles tivessem porte pra entrar, ficaram de fora. E o Rick Council IV é um deles. E aí, qual que foi o grande pesar que acabou deixando ele de fora do draft? Sua inconsistência de arremesso. Ele tem uma mecânica de arremesso não muito boa. Como vocês podem ver, se o time conseguir colocar... O time é nosso editor, algumas vezes eu vou acabar citando ele. Se o time conseguir colocar aqui um vídeo dele arremessando, a mecânica de arremesso dele não é das melhores. E por ser inconsistente, ele arremessa apenas 30% dos 3 pontos e não tem muita confiança no arremesso dele quando tá marcado. Então ele arremessa mais livrão. Porém, é um cara muito defensor, consegue agredir muito bem o aro, principalmente jogando pick and roll. Então eu acho que ele são características boas pra um cara que tem o atleticismo dele e tem a capacidade defensiva dele. Além de, eu vejo ele como tipo um Jarrett Vanderbilt, assim. Ele é um cara que dá pra desenvolver melhor na parte do arremesso parado no catch and shoot, e ele na defesa pode ser um cara muito, muito bem aproveitado. Visto isso, mais uma vez o 76ers, que não teve nenhuma pick nesse draft, aproveitou e logo ofereceu um contrato de two-way pra esse rapaz. Podemos ver ele futuramente, inclusive, fazendo companhia ao Terquavion Smith ou até mesmo ao Joel Embiid no time do Philadelphia 76ers. Mas esses foram os 5 não draftados. Eu conheci eles há um pouco tempo atrás e eu decidi trazer pra vocês porque foram nomes muito interessantes. Na minha opinião, inclusive, o mais interessante foi o Oscar Tuibi. Eu acho que esse nome... Mano, toda vez eu vou ter dificuldade de falar o nome desse cara. E foi o primeiro pivôzão, o segundo pivôzão que a gente citou, que, mano, esse cara realmente ele me impressionou bastante. Deixa aqui nos comentários qual dos 5 que eu apresentei hoje vocês acharam que seria mais proveitoso pra equipe de vocês. E se desses 5, qual você não conhecia ainda, demorou? A opinião de vocês é muito importante nesse canal, então não esquece aqui de comentar. Se você puder, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo a respeito do canal. Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!